O apartamento de Samuel era um reflexo de sua alma, cinzento, silencioso e carregado de uma poeira que se recusava a ser limpa. Aos 50 anos, o homem que outrora comandava reuniões em arranha-céus de vidro agora se arrastava entre 4 paredes estreitas, onde o único som constante era o tic-tac de um relógio de parede que parecia contar os segundos de uma vida desperdiçada. Samuel carregava o peso de 1000 segredos em seus ombros curvados. Seus olhos antes astutos agora eram janelas para um abismo de exaustão e um trauma que ele enterrou tão fundo que acreditava ter esquecido o caminho de volta. Ele vivia como um fantasma ali, evitando até o contato visual com o próprio espelho. Numa tarde de domingo, enquanto organizava caixas de mudança intocadas há meses, algo chamou sua atenção. No fundo de uma caixa de papelão úmida, envolta em um lenço de linho desbotado, estava a Bíblia de sua mãe. O couro da capa estava gasto pelo uso constante dela, evocando memórias de uma infância onde a retidão era o alicerce de tudo. Um alicerce que Samuel havia demolido tijolo por tijolo em sua busca por poder e sucesso. Ao tocar o livro, sentiu um calor súbito nas pontas dos dedos, uma sensação de conexão com um passado que ele tentava, a todo custo, apagar da memória para sempre. Aquela noite, a insônia veio visitá-lo. O silêncio do apartamento tornou-se ensurdecedor e claustrofóbico. Desesperado por um pingo de paz ou talvez por uma resposta mística que aliviasse o aperto em seu peito, ele pegou o livro sagrado. Samuel não era um homem de fé, mas a solidão faz o homem buscar abrigo em lugares improváveis. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou o livro se abrir aleatoriamente, esperando encontrar uma frase de sorte. Seus olhos pousaram exatamente no centro da página. O versículo parecia saltar do papel, escrito em letras que brilhavam com intensidade acusatória. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele fechou o livro com um estrondo seco, o coração batendo forte contra as costelas. É apenas coincidência, murmurou para as sombras do quarto. Um livro velho tende a abrir onde foi mais lido. Ele tentou rir do próprio desconforto, mas o som saiu como um engasgo seco e amargo. A mente de Samuel começou a viajar para os arquivos fechados de sua consciência, onde as imagens de Elias, seu antigo sócio, permaneciam trancadas sob 7 chaves, protegidas por anos de mentiras e manipulações. No dia seguinte, a obsessão tomou conta. Samuel precisava provar a si mesmo que o universo não estava zombando dele. Ele pegou a Bíblia novamente, folheando as páginas com força, garantindo que o movimento fosse caótico. Quando parou, o resultado o fez perder o fôlego. O papel amarelado se assentou exatamente na mesma posição. Ali estava, sublinhado pelo tempo ou pelo destino, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. O suor frio começou a brotar em sua testa. O ceticismo, sua armadura de empresário implacável, estava rachando. Ele tentou marcar outras páginas, mas o livro parecia viciado naquela mensagem específica, como se as páginas tivessem vontade própria. A tensão aumentou quando o carteiro deslizou um envelope sob sua porta. O timbre era de um escritório de advocacia. Com mãos trêmulas, ele rasgou o papel. Era uma notificação sobre um caso encerrado há 10 anos. O caso que arruinou sua vida e a de Elias. O passado não estava morto. Estava apenas esperando o momento certo para cobrar a dívida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Dominado por um surto de pânico e sentindo-se encurralado por forças invisíveis, Samuel decidiu que precisava destruir a Bíblia para se livrar daquela maldição. Se o livro fosse cinzas, talvez a voz em sua cabeça se calasse. Ele pegou uma caixa de fósforos na cozinha e segurou o livro sobre a pia. Mas, antes de riscar o fósforo, o telefone tocou. Samuel atendeu com a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma voz que ele acreditava estar morta falou seu nome, trazendo de volta todo o horror que ele tentara esconder. Era a voz de Elias. A voz do outro lado da linha não era apenas um som. Era o eco de uma sentença que Samuel tentara abafar por uma década inteira.
Elias estava livre. O homem que fora seu melhor amigo, o sócio que confiara nele cegamente, passara 10 anos em uma cela fria por um crime que Samuel planejara meticulosamente. Samuel sentiu o sangue fugir de seu rosto, enquanto as lembranças da traição voltavam com a força brutal de um soco no estômago. Ele se viu novamente naquela noite chuvosa, no antigo escritório luxuoso, manipulando as planilhas financeiras, transferindo fundos para contas fantasmagóricas e forjando assinaturas com uma frieza calculista que agora o aterrorizava. Enquanto Elias perdia a liberdade, o crescimento dos filhos e o amor da esposa, Samuel construía seu império sobre as cinzas da vida do amigo. Agora, o preço amargo daquela ambição batia à sua porta com um peso insuportável. Dominado por um pânico primordial, Samuel jogou algumas roupas em uma mala e fugiu de seu apartamento, tentando deixar para trás não apenas Elias, mas o livro que parecia ler sua alma a cada página aberta. No entanto, o universo parecia ter se transformado em um espelho implacável de sua culpa. Enquanto dirigia freneticamente pela rodovia escura, um outdoor iluminou a escuridão com letras garrafais. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. O coração de Samuel falhou uma batida. Ele ligou o rádio para abafar o barulho de seus pensamentos torturantes, mas a voz de um pastor em uma rádio comunitária citava, com uma autoridade divina, exatamente a mesma passagem bíblica. A perseguição não era física, era espiritual e absoluta. O versículo o cercava, transformando cada esquina em um tribunal improvisado, onde ele era o único réu e juiz. Ele parou em um hotel de beira de estrada, um lugar cujas paredes descascadas e cheiro de mofo combinavam com a decadência de seu espírito exausto. No isolamento daquele quarto claustrofóbico, a deterioração mental de Samuel acelerou. Ele começou a ter alucinações auditivas, ouvindo a voz doce e firme de sua falecida mãe, recitando o versículo nas frestas do ar-condicionado. A solidão forçava-o a confrontar os fantasmas que ele alimentara, com mentiras por tanto tempo. Ao abrir a gaveta da mesa de cabeceira em busca de algum remédio que o fizesse dormir, seus dedos tocaram a capa áspera de uma Bíblia deixada ali. O livro parecia pulsar sob sua mão, um lembrete onipresente de que não havia esconderijo seguro na terra para quem tenta fugir de si mesmo e de suas faltas. O encontro inevitável aconteceu na manhã seguinte. Elias não precisou de muito esforço para rastreá-lo. O rastro de medo deixado por Samuel era visível para quem conhecia suas fraquezas mais profundas. Quando a batida lenta e pesada ecoou na porta do quarto, Samuel acreditou piamente que seu fim havia chegado. Ele esperava encontrar um homem consumido pelo ódio, armado e pronto para cobrar a dívida de 10 anos em sangue. Mas ao abrir a porta com as mãos trêmulas, encontrou um homem cuja força não residia nos músculos, mas em uma dignidade que 10 anos de injustiça não conseguiram quebrar. Elias estava mais magro, com cabelos brancos e olhos que carregavam uma tristeza profunda. Ele não trazia armas, apenas a mesma Bíblia de capa gasta que Samuel tentara descartar. Dentro do quarto, o clima era de um suspense sufocante. Samuel, em um último ato de covardia, começou a gaguejar promessas de dinheiro, oferecendo milhões para que Elias fosse embora e nunca mais voltasse à sua vida. Elias, porém, apenas o observava com uma piedade silenciosa que feria mais do que qualquer insulto. Ele explicou, com uma voz rouca pelo tempo, que sua saúde estava falhando e que seus dias de liberdade seriam curtos. Ele não queria a fortuna de Samuel. Ele queria que seus filhos soubessem que o pai não era um criminoso. Ele buscava a verdade, a única coisa que Samuel ainda se recusava a entregar. A tensão atingiu o ápice quando Samuel, sufocado pelo próprio ego e pela culpa acumulada, sentiu o mundo girar violentamente. Ele sofreu um colapso nervoso, as pernas cedendo enquanto a escuridão tomava conta de sua visão. Ao cair pesadamente no chão frio, seus olhos focaram por um breve segundo em uma dobra entre as páginas da Bíblia que se abrira no impacto. Ali, escondida pelo tempo e pelo amor de uma mãe que antevira o destino sombrio do filho, estava uma fotografia antiga que mudaria tudo o que Samuel acreditava saber sobre seu próprio passado.
A visão de Samuel estava turva, mas o brilho amarelado da fotografia caída entre as páginas da Bíblia agiu como um ímã para sua consciência fragmentada. Com os dedos ainda trêmulos pelo colapso, ele alcançou o pequeno pedaço de papel. Era um retrato de 30 anos atrás. Nele, Samuel e Elias apareciam jovens, com sorrisos largos e ombros entrelaçados, ladeando a mãe de Samuel, que exibia uma expressão de serenidade infinita. Era uma imagem de um tempo em que a lealdade valia mais do que o ouro. Ao virar a foto, Samuel sentiu o impacto de um golpe no peito. A caligrafia elegante e firme de sua mãe, datada do dia de sua partida deste mundo, trazia um apelo final que ecoava do além. Meu filho, nunca deixe que a ambição destrua a beleza da sua alma. A verdade é o único caminho para a paz. O choro que Samuel segurou por 10 anos rompeu-se como uma represa atingida por um raio. Não era apenas um pranto de medo, mas um lamento de libertação profunda. Ele percebeu naquele instante de agonia no chão do hotel que as constantes aparições do versículo sobre o que estava oculto não eram uma ameaça de punição divina ou uma maldição. Era, na verdade, um convite desesperado e amoroso para que ele soltasse o fardo que estava esmagando seu coração. A Bíblia de sua mãe não estava tentando condená-lo, estava tentando salvá-lo de si mesmo antes que não restasse mais nada de sua humanidade. Elias, vendo a fragilidade do homem que um dia chamou de irmão, não se aproximou com raiva, mas estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, um gesto de compaixão que Samuel não sentia merecer. Samuel olhou para Elias e, pela primeira vez em uma década, seus olhos não desviaram em vergonha. Ele caminhou até sua mala e, em um fundo falso que ninguém jamais encontraria, retirou uma pasta de couro desgastada. Ali estavam as provas originais, os registros bancários reais e as confissões que ele mantivera como uma garantia sombria, caso um dia tudo desmoronasse sobre sua cabeça. Ele sabia que entregar aqueles papéis significava o fim imediato de sua liberdade física, a destruição total de sua reputação e o confisco de cada centavo que acumulara. No entanto, ao olhar para o rosto cansado de Elias, Samuel sentiu que qualquer preço seria pequeno para recuperar a capacidade de respirar sem o peso da mentira sufocando seus pulmões. Ele estava pronto para as cinzas de sua antiga vida. O trajeto até a delegacia foi feito em um silêncio absoluto, mas não era o silêncio tenso de antes. Era o silêncio solene de um funeral para o homem desonesto que Samuel fora. Ao entrar no prédio frio de concreto, ele sentiu uma estranha leveza. Enquanto assinava cada página de sua confissão detalhada, descrevendo como incriminara Elias e como desviara o capital da empresa, Samuel sentia como se correntes invisíveis estivessem finalmente caindo de seus pulsos cansados. O delegado e os escrivães o observavam com incredulidade. Raramente viam alguém se entregar com tamanha determinação para o próprio sacrifício. Elias, sentado no banco de espera, apenas assentiu quando Samuel foi levado algemado. Não houve festa ou gritos, apenas um aperto de mão firme e um perdão silencioso que selou a restauração de um vínculo quebrado pela ganância. Meses depois, a rotina de Samuel mudara drasticamente. O luxo estéril do passado fora substituído pelas paredes de pedra de uma cela de prisão comum. Contudo, curiosamente, aquele espaço limitado parecia muito mais vasto e iluminado do que seu antigo apartamento cinzento e claustrofóbico. Ele não era mais o prisioneiro de seus próprios segredos. Em uma tarde tranquila, após o trabalho na oficina, ele abriu a Bíblia de sua mãe sobre o beliche de metal. Pela primeira vez em meses, as páginas não pararam no versículo do julgamento. O livro parecia fluir livremente sob seus dedos, parando suavemente em uma nova passagem de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Samuel sorriu, uma expressão de paz autêntica que nenhum sucesso empresarial ou conta bancária jamais lhe proporcionara. Ele agora passava suas tardes no pátio da detenção, não apenas cumprindo sua pena, mas transformando sua dor em propósito real. Samuel usava a mesma Bíblia para ensinar outros detentos a ler e escrever, compartilhando não apenas as letras,
mas a sabedoria de que nunca é tarde demais para o acerto de contas com a própria consciência. A vida é um labirinto complexo de escolhas e o universo tem maneiras insistentes e às vezes assustadoras de nos guiar de volta ao caminho certo, mesmo que precise repetir a mesma mensagem 1000 vezes até que estejamos finalmente prontos para ouvir. A redenção de Samuel não veio através das chamas que ele quase acendeu em seu pânico, mas através da coragem de enfrentar a própria verdade sob a luz implacável do perdão divino.